Pelos mundos aprendendo tudo que sei, nascer, crescer, depois morrer, pra outra vez eu renascer. Tal é a lei. Eu não tenho uma alma porque na verdade, calma, a alma sou eu. Depois que estiver morto, vou agradecer assim. Obrigado, meu corpinho, você me serviu tão bem. Vou seguir o meu caminho, a vida continua além. Eu não tenho uma alma porque na verdade, calma, a alma sou eu. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra leva. Oh, que mistério glorioso! A formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso! A formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão o tempo sobra. Porque senão o tempo sobra. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos, vamos plantar sonho nesse chão, para que essa nossa realidade dura amoleça então uma chuva de algodão.
Vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho cá, para que esse nosso solo seco floresça enfim, 1000 sementes no jardim. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos, vamos plantar sonho nesse chão, para que esse nosso solo seco possa amolecer, que nem Maria mole, gelatina de limão, que nem coração de mãe, de vó. Vamos plantar sonho lá, vamos plantar sonho aqui, para que essa nossa realidade dura amoleça então, poesia e canção. Todo fruto um dia já foi sonho, semente. Tudo que é criado já foi sonho pensado. Vamos plantar sonho então, vamos plantar sonhos bons. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos plantar sonhos. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agora unir as nossas mentes, pensamentos, nos conectando com os amigos espirituais da Casa de Miguel, juntando as nossas saudades, transformando-as em vibrações de alegria e amor. Estamos unidos nesse universo desde o mais ínfimo ser ao mais elevado, pertencendo-nos a uma mesma comunidade divina. O universo é um grande gesto e suspiro de amor de Deus e continua permanentemente a gerar e a dar a luz. Conscientes dessa luz, que possamos neste momento dar início ao estudo de hoje. Graças a Deus. Olá, pessoal! Hoje o nosso encontro vai ser sobre o culto do Evangelho no Lar. E o que é o culto do Evangelho no Lar? É o estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar. O culto realizado no ambiente doméstico traz diversos benefícios para todos os familiares. Permite compreender os ensinamentos de Jesus e a prática destes no ambiente em que vivemos. Os membros da família compreenderão a necessidade da vivência harmoniosa e buscarão pouco a pouco superar os desentendimentos e os desajustes que possam existir entre pais, filhos, irmãos e cônjuges. A prática do culto atrai para o convívio
doméstico espíritos superiores que orientam e amparam, estimulam e protegem a todos. Para a prática, né, desse culto, a família, né, as pessoas da família vão escolher um dia da semana e uma hora em que seja possível a presença de todos os membros da família ou maior parte deles. Também pode ser feito com uma pessoa só. Colocar uma jarra com água para ser fluidificada. Iniciar com uma página de mensagem. Depois a prece e fazer uma leitura do Evangelho. Escolher um item. Depois fazer um breve comentário sobre o trecho lido, buscando a essência dos ensinamentos de Jesus. Então, depois que lerem o item do Evangelho, as pessoas que estão participando vão conversar sobre o que entenderam desse item. Depois, a prece final e a duração do culto, né? Ele pode ser de 15 a 30 minutos. O importante é não esquecer de fazer esse culto por conta de todos esses benefícios que ele vai trazer para a família, harmonizar o ambiente e trazer a paz e a harmonia e a alegria para todos que estão no ambiente e fora também do ambiente, porque na hora da prece a gente vai envolver não só as pessoas que estão no culto, mas a gente vai envolver todos os familiares, vai envolver vizinhos, enfim, todos os nossos irmãos em humanidade, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou as sagradas escrituras e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Pedro respondeu, hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, Senhor. Modela o barro imprimindo a forma que deseja. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho a que pretende? Ora, lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, telo e o formão. De outro modo, ele não aperfeiçoará a peça bruta. Calou Jesus por alguns instantes e então começou a falar: Assim também, meu caro Simão, é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quanto nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão,
Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu, na terra, o primeiro culto cristão no lar. Numa noite estrelada, Jesus se hospedava na casa de Pedro. Aproveitando que não tinha uma conversa produtiva na casa de Pedro e seus familiares, Jesus, com seu todo amor e sabedoria, aproveitou para mudar o rumo da conversa, fazendo uma pergunta a Pedro. Pedro, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? Pedro respondeu, mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra resíduos. Jesus sorriu e fez uma nova pergunta. O que o olheiro faz para atender à tarefa que se propõe? Modela o barro na forma que deseja. Aí perguntou novamente, e o carpinteiro, para alcançar o seu trabalho que pretende, o que faz? Muito simples. Lavra a madeira usando o enxote, o serrote, o martelo e o formão, de modo que alcance a forma que deseja. Calou-se Jesus por um instante e continuou. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é legítima exportadora das características para a vida comum. Como podemos compreender a linda e perfeita comparação de Jesus, o negociante selecionando a mercadoria, o oleiro o preparando o barro e o marceneiro preparando seus propósitos com a madeira. Como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que ela seja aperfeiçoada? A paz do mundo começa entre quatro paredes, sob as telhas que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre meia dúzia de criaturas, como guardar a harmonia das nações? Se não habituamos a amar o irmão mais próximo, associando a luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que parece tão distante? Jesus realçou o olhar pela sala modesta e fez um pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendemos aqui em torno de nós. Quantos nós procura assistência fraterna, uma caridade nova? Nessa mesa de tua casa, servindo o pão de cada dia, recebes do Senhor, porque não instela em redor desta mesa, da mesa, a semeara a felicidade e a paz na conservação da conversação e pensamento edificante. O Pai dá o trigo através do sol, envia a luz através do céu. Podemos ver na entrelinha deste diálogo que as pessoas ali estavam e Pedro não entenderam o propósito de Jesus. Pedro não encontrou a palavra adequada para explicar, falou tímido, que seja feito como te deseja. Jesus convidando os familiares do apóstolo, e a palestra edificante é mediante
mediação elevada, desenrolou os escritos de sabedoria, havendo então na terra, em casa de Pedro, o primeiro culto no lar. Um breve resumo do que foi dito. Jesus começou o primeiro culto no lar falando que para a gente conseguir melhorar o mundo, a gente precisa melhorar primeiro a nossa casa, fazendo as boas ações, respeitando nossos familiares, nossos pais, irmãos, avós, tios, para que a gente possa fazer o mundo melhor. Foi isso que Jesus quis dizer nessa passagem. E a importância do culto no lar para essa modificação no nosso berço doméstico. A gente já viu que o Evangelho no lar transforma o ambiente da nossa casa. É como se uma luz se acendesse e a gente fica se sentindo morando assim na casa do sol. Por isso que a nossa atividade de hoje envolve a música na Casa do Sol. Vamos aprender os gestos para a gente cantar juntos em família e fazer do nosso Evangelho no lar um momento de muita alegria, muita descontração e muita luz. Vamos comigo? Na casa do sol, brilha o dia a dia. É só alegria na casa do sol. Na casa do sol, sobra claridade. É só felicidade na casa do sol. Na casa do sol, acende seu sorriso e, se for preciso, alguém te dá a mão. No quarto tem um beijo, no outro um abraço. Upa! Na sala da casa, bate um coração. Tum, 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 turum, tutum. Tum, turum, tum, 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 tum. Agora é a sua vez. Vamos experimentar comigo a música e os gestos, tá bom? Na casa do sol, brilha o dia a dia, é só alegria na casa do sol. Na casa do sol, sobra caridade, é só felicidade na casa do sol. Na casa do sol, acende seu sorriso e, se for preciso, alguém te dará a mão. No quarto um beijo, no outro um abraço. E na sala da casa bate um coração. Tum, 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 turum, 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 turum. Na casa do sol, brilha o dia a dia, é só alegria na casa do sol. Na casa do sol, sobra claridade, é só felicidade na casa do sol. Na casa do sol, acende o seu sorriso e, se for preciso, alguém te dá a mão. No quarto um beijo, no outro um abraço, e na sala da casa bate o coração. Tum, 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 Uau, ficou um arraso! Já tô vendo que a sua casa está ficando até mais iluminada. Parece que o sol da alegria acendeu aí dentro. E aí, vamos tentar mais uma vez? Não esqueçam.
Como disse a nossa querida Meimei, uma vez por semana, convide Jesus para entrar dentro da sua casa, fazendo Evangelho no lar. Faça do seu lar também um lugar iluminado. Agora a gente fica com a prece e até semana que vem. Nesse momento, finalizando o estudo de hoje, qual o lugar de Jesus em minha família? Vamos começar a agradecer a Ele a essa oportunidade grandiosa que tivemos de estudar, de aprender, de refletir sobre esse lugar tão importante em nossas vidas. Jesus é sol em nossas almas, que clareia, dá força, dá luz, dá compreensão, harmonia, que possamos tê-lo junto a nós, nos harmonizando, nos intuindo, que Ele, como mestre que é, nos auxiliando em todos esses momentos em que estamos em família, cedendo a nossa vez, sabendo desculpar, perdoar, compreender, tendo sempre uma palavra amiga, assim como Ele tem conosco. Que possamos ser gratos por Ele nos considerar seus irmãos e Ele sendo o nosso irmão maior, e o verdadeiro lugar dele em nossa família, em nossos corações, nos unindo, nos mantendo firmes como filhos de Deus Pai. Muita paz, muita luz para todos nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Olhe para trás, veja as pegadas que você deixou. Onde foram dar sonhos, castelos que idealizou, os tesouros de que se serviu. E que você retribuiu a vida. Você fala que hoje tudo anda de mal a pior. Pare pra pensar o que você faz pro mundo ser melhor. O destino sempre lhe sorri. E o que você retribuiu a vida. Já é tempo de amar. É tempo de amar e construir a paz, incendiar a terra
de esperança, tocar o esplendor da vida florescer, descendo as vestes suntuosas das manhãs, Padapá, das manhãs, Padapá, das manhãs. Olhe para trás, veja as pegadas que você deixou. Onde foram dar sonhos, castelos que idealizou, os tesouros de que se serviu, e o que você retribuiu à vida. Você fala que hoje tudo anda de mal a pior. Pare pra pensar o que você faz pro mundo ser melhor. O destino sempre lhe sorri. E o que você retribuiu à vida. Já é tempo de amar. É tempo de amar e construir a paz, incendiar a terra de esperança, tocar o esplendor da vida florescer, descendo as vestes suntuosas das manhãs, Padapá, das manhãs, Padapá, das manhãs.
Saber que a vida é muito, é sempre mais, é mais. Herdeiro que tu és do infinito azul, pra sempre aprender a amar, servir. Liberta o coração e voa pra amplidão, com fé em Deus e as mãos na terra. Tantos choram sem saber que a vida não tem fim. Abra os braços, solte a voz, declame esse poema de amor, de amor. O amor será maior, a esperança, a luz, a terra, uma campina, um sonho em cor. Liberta o coração, liberta teu irmão, e a terra será livre, um lar então. Vais viver com alegria o infinito aqui. Vais viver com alegria o infinito No alto da montanha, com o povo a escutar, falava Jesus de amor, verdades vão ficar. Dizia da caridade, da fé e esperança, para termos simplicidade, como olhar de uma criança. Olhem os lírios, olhem os pássaros voar. Como se pode amar sem a fé a nos guiar? Quando tem o céu estiver sem estrelas e os teus olhos a chorar, não está sozinho. Boa nova, é tempo de amar. Olhem os lírios, olhem os pássaros voar.
Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho. Olá, amigos queridos e colaboradores da nossa casa querida, o Centro Espírita Miguel. Gostaríamos muito de agradecer a todos que confiaram e continuam confiando em nosso trabalho, nos auxiliando com suas contribuições mensais para que a distribuição de alimentos não parasse. O nosso muito obrigado. E viemos aqui mais uma vez conversar sobre as nossas prioridades neste momento, que é o conserto do telhado, do Salão Alfredo e as infiltrações na parede da sala de corrente fraterna. Estamos em fase de orçamento, mas já sabemos que para essa realização precisamos da ajuda de todos vocês. Iniciando assim, a partir de agora, uma campanha de doações. Essas doações poderão ser feitas em nossa conta. Nós só pedimos a todos que, quando enviarem um comprovante de depósito, indicar que é para a obra do telhado e assim que terminarmos, poderemos com certeza reabrir a nossa casa para as diferentes atividades. Juntos somos muito mais. Que Jesus abençoe os nossos propósitos. Que assim seja. Agradecemos assim toda a contribuição recebida. O nosso muito obrigada. Boa noite, queridos amigos e amigas. Boa noite a todos que nos assistem no canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião na noite de sexta-feira. Meu nome é Mônica Lima e sou uma trabalhadora do SEM. Vamos aos avisos? Aqui na descrição do vídeo vocês encontram todas as informações da reunião, os links dos avisos do jornal. Lembrando que o jornal agora é do mês de dezembro, então vamos fazer uma boa leitura. E aqueles que desejam conhecer um pouco mais a doutrina espírita, já estão abertas as inscrições para o curso básico de Espiritismo, mais conhecido como CBE. O CBE1 ele tem 3 horários: na segunda-feira às 14h30, nas quintas às 19h30 e aos sábados às 9 horas. Nós começamos pelo CBE1, depois partimos para o CBE2 e aí nós estamos aptos a fazer outros cursos que a casa oferece. E olha que não são poucos. Todas essas informações estão no jornal. Deem uma olhadinha lá, ok? Vamos ao roteiro da nossa reunião. A página de abertura será feita pela Maria Eduarda. O Livro dos Espíritos, estamos na 4ª parte, Esperanças e Consolações, no capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, e as questões 941, 942, Temor da Morte. E quem fará as reflexões é o nosso companheiro Renato Ferreira. No Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 20, a felicidade não é deste mundo.
será trazido pela nossa querida Michele Correia. Que tenhamos uma boa noite de reflexões. Fiquem com Deus. Do livro Luz e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Felicidade real. Procuraste a felicidade na terra, através da fortuna, da autoridade, da fama, do prazer, e não a encontraste. Apesar disso, as tuas experiências nesse sentido não se perderam, porquanto com elas adquiriste mais amplos caminhos de compreensão e discernimento, e continuas a buscá-la ardentemente. Anseias conservá-la contigo e não explicas por quê. Sabes que ela existe e não descobres somente. Queres retê-la em teus passos e ignoras como. Adivinhas que ela se te fará alegria para sempre e não consegues vê-la. É que a felicidade real decorre da nossa união com Deus. E embora não saibamos definir as nossas emoções mais profundas, todos sentimos sede de Deus, de modo a desvencilhar-nos de todas as inferioridades que ainda nos assinalam a existência, a fim de vivermos em espírito e verdade o ensinamento do Cristo, na oração dominical. Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Em nossa rendição aos desígnios divinos, nas leis que nos regem, descortinaremos claramente a senda que nos conduzirá à felicidade autêntica sonhada por nós em nossas mais belas aspirações. Obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que os estudos de hoje possam nos proporcionar esclarecimentos e conforto. Que as nossas vibrações possam se harmonizar com os trabalhos que se desenvolverão na noite de hoje. Pai, que tudo possa transcorrer de acordo com a vossa vontade. E que possamos dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a este estudo da Casa de Miguel. E que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertos e receptivas para as vibrações que estão agora a nos envolver e para as lições que hoje aqui serão estudadas. Meu nome é Renato Ferreira e hoje iremos abordar o tema Temor da Morte, que é comentada na pergunta 941 do Livro dos Espíritos. Para tal, gostaria de convidar todos vocês a refletir sobre o que entendemos a respeito do que é o futuro. Sendo assim, lanço a seguinte pergunta para todos nós. Até onde vai a nossa visão sobre o nosso futuro? A que distância do hoje vai o nosso pensamento? Ele vai além do momento que denominamos como morte? Nos enxergamos e nos imaginamos além desse momento? O que nós seremos e como estaremos além desse momento? O desconhecido por si só é algo que em muitos causa desconforto, receio e temor.
Não ter noção do que virá, não compreender o que está por vir, nos faz concentrarmos naquilo que já possuímos, que aparentemente é concreto e que nos é conhecido. Será que é por isto que temos um certo temor pela morte? Em O Céu e o Inferno, uma das obras da codificação espírita, Allan Kardec trata do tema temor da morte. Por que o homem teme a morte? Essa foi uma das perguntas que Allan Kardec propôs neste livro. Embora a intuição sussurre nos nossos ouvidos de que a vida não se encerra no túmulo, há o medo do que se considera o desconhecido. E a morte, para um bom número de nós, é este desconhecido e indesejado. Para tantos outros, a morte é também uma passagem para um tempo de dor e sofrimento, ou até mesmo para o nada, como dizem os materialistas, que se apoiam em afirmações como ninguém nunca foi e voltou para contar. Por engano, pois diversas pessoas que hoje o Espiritismo chama de médiuns, mesmo antes do advento do próprio Espiritismo, serviram como ponte para que os chamados mortos voltassem a fim de dar testemunho de que a vida prossegue além da matéria. Sim, nós somos imortais, mas a matéria possui suas leis, e é preciso que elas sejam cumpridas, porquanto o corpo biológico, que hoje usamos para nosso aprendizado, é uma máquina e tem um tempo de vida. E, naturalmente, a sua validade vence, nos levando a experimentar o fenômeno da morte do corpo físico, mas não do espírito imortal, que somos nós, pois este é indestrutível. Mas o temor da morte tem sua utilidade. Enquanto nós, espíritos imortais, na condição de seres encarnados, não compreendermos a realidade como espíritos, o temor da morte faz com que nos preservemos de situações complicadas e não nos exponhamos sem necessidade a perigos que poderiam abreviar a nossa permanência no corpo físico. O instinto de conservação é o responsável por despertar-nos para a importância de manter-nos em segurança e aproveitar os instantes que a vida na Terra oferece para a nossa elevação. Sendo nós seres espirituais, é bem certo que, se fosse possível, não mergulharíamos na carne, pois a vida na matéria, embora necessária, limita nossas atividades como espírito, prendendo-nos aos limitados sentidos da vida corporal. Percebe-se, então, que, caso o instinto de conservação não existisse, nós certamente nos entregaríamos de modo muito fácil à destruição do nosso corpo carnal. Eis aí a prova da sabedoria de Deus, que nada faz de inútil. Quanto mais avançamos em intelecto e moral, mais aproximamo-nos do Criador, de modo que a nossa visão vai ampliando-se e o temor da morte vai perdendo a força, pois passamos a compreender que o nada não existe e constatamos que, ao deixar o corpo, a nossa essência continua bem viva. Vislumbramos o futuro e mais, sabemos que o futuro dependerá de nossas ações no presente. Por isso, trataremos de trabalhar com mais afinco no hoje, para que conquistemos o equilíbrio que, indubitavelmente, nos proporcionará condições de encarar as provas e expiações como desafios para o nosso crescimento, e não como problemas insolúveis. Conforme vamos atingindo a maturidade espiritual, conseguiremos elevar-nos além da vida na matéria
e, por conseguinte, enxergaremos na morte do corpo não a destruição total, mas a nossa libertação como espírito que somos. Dar o justo valor ao corpo é uma das formas de nos libertar do temor da morte. Quando valorizamos em demasia a matéria, colocamos sobre ela uma responsabilidade enorme. E então, quando esta matéria, obedecendo à lei da vida, tem a falência de seus órgãos, nós, ainda voltados apenas à vida terrena, desesperamos, pois pensamos que ali, na destruição das células, houve também a destruição dos laços de amor, de afeto, de nós mesmos e das amizades conquistadas. O Espiritismo diz que não. Os laços de amor não se extinguem com a morte do corpo físico. O sentimento tem sede no espírito imortal e não no corpo perecível. E, por isso, tal como o espírito tem vida independente da matéria, os sentimentos também possuem essa independência. O temor da morte, pois, sofre um revés chamado conhecimento. Quanto mais nós, como espírito, crescemos em conhecimento das leis da vida, mais afastamos de nós o cálice amargo do medo da morte. Com a conquista da maturidade espiritual, a morte já não tem um caráter fúnebre de perda da identidade, mas sim da transformação, de retorno ao mundo espiritual que, diga-se, precede ao mundo físico. As lágrimas de revolta e inconformação cedem lugar ao até logo, repleto de esperança no futuro de bênçãos que aguardam aqueles que já romperam com as incredulidades. Quando nós estivermos neste estágio de maturidade espiritual, já não mais necessitaremos do instinto de conservação, pois a consciência nos emprestará condições para sabermos que não devemos nos expor sem a necessidade e que o corpo é, na realidade, amigo nosso, na nossa travessia como espíritos rumo ao infinito. Mas vamos falar agora de alguns comportamentos que contribuem para o temor da morte. Um deles é o apego, e segundo o médico e tanatólogo Evaldo da Assunção, só abrindo parênteses, tanatólogo é aquele que estuda cientificamente a morte. A palavra apego é de origem latina e significa juntar, colar, pegar, e é o apego que produz o receio da perda. E quanto mais se receia a perda, mais se apega ao objeto, pessoa, situação ou, como no tema abordado, ao corpo físico. Quem leva a vida como se o corpo fosse tudo, esquece o espírito. Esquecendo o espírito, esquece de si mesmo, pois brinda apenas o corpo com os prazeres da vida. Então, trabalha apenas para saciar o corpo. Rende culto demasiado à beleza física e a coloca como parte essencial de sua existência. Quando os anos implacáveis batem-lhe à porta, tenta, de todas as formas, enganar o tempo. Consegue por um determinado período. Porém, por mais técnicas e tecnologias desenvolvidas atualmente prolongando a vida na matéria, não se consegue vencer a morte biológica. Muitos revoltam-se quando a morte biológica captura alguém ainda jovem, belo e com um futuro promissor pela frente. O Espiritismo mostra, porém, que se deve treinar o desapego do corpo valorizando a vida do espírito. Treinar o desapego do corpo físico
é aceitar que não se tem gestão sobre os desígnios de Deus. O Criador estabeleceu leis e elas hão de se cumprir. Não há objeções quanto ao corpo bonito e torneado, desde que ele não se torne o objetivo único do indivíduo. Desapegar-se do destrutível, perecível e temporário é fundamental à sanidade. Também tem um apego às pessoas ou objetos. É muito comum proferirmos as seguintes frases: meu filho, meu marido, meu irmão. Isso no tocante às pessoas. Com relação aos objetos, dá-se o mesmo: meu carro, minha empresa, meu livro. Frases já consagradas por todos, e não haveria problema caso reproduzisse apenas a força da expressão. Todavia, não é assim que ocorre. O sentimento de possuir pessoas ou objetos faz com que se apegue a eles como se fossem parte de nosso ser e não pudessem descolar de nós. Mas eles descolam. E quando descolam, o sofrimento é mais intenso naqueles que ainda não aprenderam a dizer adeus. Desapegar-se é compreender que nada e ninguém nos pertence e que o desapego não é sinônimo de desamor, mas de inteligência emocional. E como conquistar a inteligência emocional que possibilita desapegar-se? O jeito é trabalhar-se intimamente para internalizar que pessoas e coisas chegam e vão embora de nossas vistas a todos os instantes. Viajam para aqui e acolá. E estas viagens acontecem independentemente de nossa vontade. É preciso aprender a aceitar as coisas que não se podem modificar e conviver de maneira pacífica com a dor proporcionada pela perda. Ou seja, desapegar-se não é viver sem dor, mas entender que, apesar dos pesares, a vida prossegue e se faz fundamental prosseguir com a vida. E do mesmo modo que se trabalha o desapego diante do corpo físico, pessoas e objetos, deve-se trabalhar o desapego das situações. É muito comum algumas pessoas ficarem presas ao passado, ficando mortas no presente, e vivas num passado distante ou próximo. Com frase como: "Ah, como minha vida era boa quando eu tinha aquele bom emprego." O emprego já acabou. A empresa já faliu. A situação financeira pertence a outro tempo. Mas ele ainda está apegado ao que passou. Quem vive o passado quase sempre mata o presente. Desapego é, pois, forma de viver mais leve. Um ponto a considerar na sociedade moderna é a pouca paciência para com a dor. O temor da morte também é o medo de sentir a dor da partida. É claro que não se prega a valorização da dor, mas sim o entendimento de que a dor, vez ou outra, aparecerá no atual estágio evolutivo da Terra. O conhecimento, neste ponto, é como um analgésico, pois com o conhecimento sentimos que a dor ameniza. Todavia, nem mesmo o conhecimento, repito, neste atual estágio, é condição para que a dor seja eliminada. Como pedir para uma mãe não sentir seu coração dolorido ao ver um filho partir? Portanto, o conhecimento ameniza, entretanto, não elimina a dor. Eis porque é prudente deixar de temer a dor, fortalecer-se a fim de que ela, a dor, não seja insuportável. E como nos fortalecemos? Conhecimento, prece, trabalho no bem. O conhecimento nos faz amadurecer,
A prece nos liga aos bons espíritos, e estes vêm em nosso socorro nos momentos mais complicados. E por fim, o trabalho no bem ocupa nossas mentes e nos dá a saborosa sensação de estarmos sendo úteis. Esta é a trinca que nos fortalecerá diante de qualquer situação dolorosa. Não devemos temer a morte. E não a devemos temer porque, como Kardec diz, a alma já não é mais uma abstração. O Espiritismo é a ciência que desvendou a imortalidade da alma. Com o Espiritismo, não há mais a incerteza do futuro e a angústia advinda do nada. O espírito imortal é indestrutível e os laços de amor construídos ao longo do tempo também obedecem a esta ordem. Portanto, nós e nossos afetos vivemos e continuaremos a viver. Esta mensagem já é bastante alentadora e pode servir para que, enfim, percamos o medo da morte, transformando o receio em certeza de que o cumprimento da lei biológica na questão da morte física não dilacera o espírito imortal. Pensemos nisto. Muito obrigado a todos e tenhamos uma boa noite. Boa noite, companheiros queridos. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Michele Corrêa. Eu sou uma trabalhadora da Casa de Miguel e farei a minha audiodescrição para aqueles companheiros que não podem me ver. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos na altura das orelhas. Eu uso uma blusa azul marinho com listras brancas no sentido horizontal. E atrás de mim tem uma cortina em tom lilás. E hoje nós iremos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que fala sobre os bem-aventurados aflitos. Mas nós vamos ver já lá na parte da instrução dos espíritos, o item 20, onde nós vamos dividir a felicidade não é deste mundo. E quem trouxe para a gente essa lição foi o espírito François Nicolas Madeleine, em Paris, 1863. E é interessante observar que ele tenta demonstrar para nós, na integridade total do seu texto, né? Por que a felicidade não é possível? Ou por que a felicidade não existe? Essa felicidade plena que a gente tanto busca. E ele inicia nos lembrando que a falta de felicidade ela é uma queixa generalizada, sentida pelos homens de qualquer classe social, desde aqueles que possuem os melhores bens materiais até aqueles que não possuem nada, desde aqueles mais doentes até aqueles que gozam de uma saúde plena, desde os mais jovens até os mais velhos. E antes de começarmos o nosso estudo de fato, eu trouxe para a gente poder começar a refletir já sobre o estudo a pergunta 920 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta para os espíritos assim: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os espíritos respondem: não.
Por isso que a felicidade lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. E aí a gente já começa a perceber, nessa resposta dos espíritos, que essa felicidade plena que Nicolas trouxe para a gente, quando ele diz que a felicidade não é desse mundo, é algo que depende de nós. E depois de refletirmos em cima da pergunta 920 do Livro dos Espíritos, a gente já começa a conseguir observar que a felicidade prometida por Jesus não é deste mundo. Ou seja, ela não pertence a um mundo físico. Porque o reino de Deus não é um lugar com anjinhos tocando harpas, um lugar onde ficamos debaixo de árvores frondosas, apenas observando uma bela paisagem. E sim, um espaço íntimo nosso. Nesse espaço estão nossas riquezas, nossos tesouros, nossos sentimentos reais, nossas potencialidades e muitos outros tesouros onde nenhum ladrão rouba, ou melhor, aonde ninguém pode furtar e onde traça ou ferrugem não conseguem destruir. Esse espaço, ele também pode ser chamado de eu interior, de eu profundo, de eu bem lá dentro. E nesse espaço íntimo estão todas as nossas virtudes morais, mas muitas ainda num estado embrionário. E elas se desenvolvem ao longo das nossas vidas sucessivas. Ou melhor, ao longo das nossas várias reencarnações. À medida que vamos evoluindo moralmente, a felicidade ela vai ficando maior dentro de nós. Porque a felicidade ela está ligada ao nosso nível evolutivo. Quanto mais virtude a gente tiver, mais felicidade conseguiremos conquistar. No livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, lá tem um código penal da vida futura, que diz assim: quanto mais pureza e elevação moral, mais felizes seremos. Porque a felicidade absoluta, ela só é alcançada quando a gente consegue alcançar a purificação espiritual. E a felicidade prometida por Jesus, ela só é possível no mundo espiritual. A felicidade nesse mundo, ela é relativa, mas podemos ser felizes tanto quanto pudermos. Já Leon Denis, em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, na terceira parte, onde ele fala sobre as potências da alma, ele estuda esse espaço íntimo que existe em cada um de nós, que cada um de nós temos, né? E ele fala que as causas da felicidade, elas não estão fora de nós, mas nas profundezas misteriosas da nossa alma. Ainda falando sobre Leon Denis, no livro Sintonia Moral, num trechinho do livro, ele diz que não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. E se nós conseguimos observar a imagem dessa capa, são duas mãos e cada uma delas segurando uma peça de um quebra-cabeça. É interessante observar, e eu posso dizer assim,
que nós somos essas peças. Porque a cada encarnação, a cada reencarnação, e ao longo de cada uma delas, a gente vai juntando várias pecinhas, porque nós somos um grande quebra-cabeça. E essas pecinhas, no momento em que elas vão sendo unidas e formadas, nós temos a sensação de uma felicidade plena. Pois daquele momento, a gente vai conseguindo propagar, vai conseguindo aumentar. E ele diz que não há progresso possível sem a observação atenta de nós mesmos. Acho que eu posso dizer que ele nos está chamando a atenção para olharmos para nós, porque essa felicidade existe. E aonde ela está? Ainda temos tantos porquês, tantas indecisões, tantas coisas que não conseguimos ainda entender e compreender. Mas ainda o que mais queremos é essa felicidade. Afirma a sabedoria persa: vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morrereis de fome à porta. Sufis Ferdowsis. O que isso quer dizer para a gente? Será que quer dizer que nós temos em nossa alma um espaço cheio de riquezas, de potencialidades maravilhosas? E, no entanto, passamos a vida inteira famintos de amor, de carinho, de aceitação, de aprovação e de muitas outras coisas que estão dentro de nós e que muitas vezes nós nem conseguimos imaginar, sequer perceber. Nós precisamos nos amar, nos aprovar e nos aceitar exatamente como somos. E por quê? Mas para quê? Para desenvolvermos as nossas potencialidades e vivermos plenamente e sermos plenamente felizes. Meus irmãos, não há caminho para a felicidade, porque a felicidade, ela já é o caminho. Quando se fala em vida espiritual, logo pensamos no mundo espiritual, na pátria celeste. Mas a vida espiritual é a vida do espírito, é a vida íntima de cada um de nós. É uma vida onde a gente se conecta com o céu ou com o inferno. Mas este céu, ele é o espaço onde estão os nossos tesouros. E o inferno é aonde ainda residem as nossas imperfeições morais e o nosso lado ainda um tanto quanto sombrio. A felicidade futura, repito, ela está dentro de nós. Ela está no desabrochar das nossas virtudes, das nossas potencialidades, dos nossos tesouros e riquezas. Sabe aonde vai começar o mundo de regeneração? Ele já está começando.
Olha tudo que a gente está vivendo. Olha tudo que a gente vem vivendo. Esse mundo de regeneração está dentro de cada um de nós. E aí a gente para e observa. E se pergunta e pensa que se cada um do nosso planeta deixar vir à tona as potencialidades da alma, o reino dos céus se instalará no planeta imediatamente. Assim vai acontecer. Mas nós não sabemos ainda quanto tempo isso tudo vai demorar. A coisa vai evoluindo, até tudo ficar paz e amor. O Evangelho, trazido por Kardec, nos diz que a felicidade não é deste mundo. A gente já conseguiu compreender que a felicidade não pertence ao mundo material, onde tudo é ilusão, é efêmero e transitório ainda. A gente já conseguiu compreender que a felicidade ela está no nosso mundo íntimo, onde a verdadeira vida acontece. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Assim disse Jesus, demonstrando que há outros melhores nos aguardando e que permaneceremos em mundos inferiores, enquanto não nos capacitarmos para viver em mundos melhores. Como tudo evolui no universo que é infinito, os seres e as coisas, a Terra, um dia será um mundo melhor, assim como já foi inferior ao que é um mundo primitivo. Esse progresso, ele depende exclusivamente do progresso da humanidade. À medida que os homens forem evoluindo intelectualmente e moralmente, eles também progredirão. E o mundo vai os acolher. Mas aí, voltando para as potencialidades, para os tesouros da alma, a gente percebe que eles ficam inibidos e não mostram todo o seu poder. E esse poder que estamos falando, será que poderíamos falar que seria a autovalorização, a autoapreciação, o autodomínio, o autorrespeito, autorreconhecimento, aprovação, autoestima? Todos esses são componentes do auto-amor. E esse auto-amor, ou amor por si mesmo, é a chave para libertar essas potências da nossa alma. O autorrespeito, ele tem a ver com a gente se aceitar exatamente como somos, nossas luzes e sombras, virtudes e vícios. A autoapreciação é ser aquilo que se é, sem ter pretensão de se mostrar superior ou tentar ser diferente para agradar aos outros. É também se aceitar sem culpa ou sem críticas por não ser bom o bastante. O autorreconhecimento, ele tem a ver com aceitar seus próprios valores e não aceitar nenhum tipo de rótulo social ou familiar. A autoaprovação é aceitar seus próprios limites e qualidades.
é respeitar seus limites físicos, morais, intelectuais e espirituais, sem querer prejudicar para mostrar-se ou para agradar como sendo superior. A autovalorização é aceitar aquilo que se sente, aquilo que se pode ser e fazer sem críticas ou sem menosprezar. O autodomínio é ter autodisciplina, é saber corrigir, conduzir e se autocorrigir. É saber ser 100% responsável por suas experiências, por suas atitudes. E repetindo o que diz a sabedoria persa: vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. Amar a si mesmo é a chave para abrir esses armazéns cheios de riquezas. Quando Jesus nos falou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, era para que a gente buscasse nesses armazéns que estão dentro de nós, esses armazéns cheios de riquezas eternas. O autor ele continua a nos chamar a atenção, a observar o progresso já realizado na Terra, desde os seus primórdios até hoje, incluindo sim o progresso moral já realizado. Embora muito aquém do intelectual, esclarecendo que se muito já foi feito, muito mais se pode fazer. Agora que o Espiritismo veio trazer esse conhecimento que faltava para nos auxiliar e apressar esse progresso, principalmente no plano moral e social. Aí a gente percebe que essa felicidade, ela é possível ser sentida aqui na Terra. Muitas vezes ainda, não merecendo viver em mundos melhores, por necessitar ainda das experiências que só os mundos de expiações e provas podem oferecer, mesmo sofrendo ainda muitas tribulações e dificuldades, demonstrando o Espiritismo ser o próprio homem, pelas suas ações, causa do sofrimento na Terra, facilita um viver mais consciente das suas necessidades espirituais e de como satisfazê-las, sem provocar dores e sofrimentos em si e nos outros. E aí, meus irmãos, precisamos nos esforçar, pois para viver bem um dia, a Terra será um mundo mais feliz, mais solidário, mais prazeroso. E aí vou deixar uma reflexão para que nós possamos fazer cada um de nós sozinhos. É possível ser feliz na Terra? Que tenhamos todos uma boa noite e que fiquemos em paz. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto e conversar com Deus.
agradecendo a Ele a oportunidade e a gratidão por mais um dia vivido, pela oportunidade de mais uma experiência, de falar e tentar vivenciar o Teu Evangelho. Obrigada, Pai. Que a Tua bondade, Pai, possa se estender sobre tudo que criaste. Tende piedade, Pai, daqueles que ainda não os conhecem. Que Tu possas dar esperança para aqueles que sofrem. Que a Tua bondade permita que os Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Que algumas gotinhas do Teu amor, Pai, possa envolver a cada um de nós, a toda a Tua humanidade. Que possamos e saibamos fazer brilhar a Vossa luz. Ajude-nos, Pai, a nos fortalecer a cada dia e continuar nos Teus caminhos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Senhor, a fonte da vida, a paz esquecida em tantos momentos. Faz de mim o Teu servo, ó meu doce amado Mestre querido. Jesus é a luz, é amor, um sol a brilhar, ameniza a dor. Mestre, em Ti eu me aqueço, me mostre, te peço com ternura. Faz de mim um instrumento da paz e do amor em toda a terra. Jesus, Tua luz me conduz à paz e que eu possa ver em Ti um exemplo. Ó Mestre do amor, que é todo esplendor, a maior riqueza que um homem pode ter é amar você, é amar Jesus, Jesus. Ó Mestre do amor, ó Mestre do amor, que é todo esplendor,